Timóteo capítulo 5, e hoje seguimos dos versículos 17 ao versículo 25. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 ao versículo 25. O tema da nossa mensagem: instruções aos presbíteros. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceita acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para os que demais também temam. E eu exorto solenemente ante Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e nada faça por favoritismo. Não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água, mas tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Amém? Oremos mais uma vez, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e nos faça entender o texto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Talvez é o texto de 1 Timóteo mais complexo de ser pregado e talvez onde pessoas encontram as mais diversas razões para justificar determinados comportamentos. Claro que a nossa atenção talvez vai para o facto de, no versículo 23, Paulo mandar Timóteo beber vinho. Né? Devemos de chegar lá quando seguirmos aqui no seguimento da Escritura, para que possamos entender o significado, a razão e o momento. Eu só queria lembrar aos irmãos, ainda antes de nós nos irmos ao texto, versículo a versículo, em Tito 1,5, quando estudamos Tito aqui há pouco tempo, nós lemos este texto e aprendemos este texto, que Paulo diz assim a Tito. Tito e Timóteo, dois pastores, ou dois presbíteros, que Paulo tinha instituído em determinados locais para seguir a obra. E a Tito, Paulo diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito 1,5, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então Paulo diz a Tito, quando ele escreve a Tito, sobre a importância e o papel de Tito, que um dos papéis de Tito era que ele pusesse em ordem as coisas, como pastor, como líder, como presbítero, e que ele constituísse outros presbíteros em cada cidade, conforme ele tinha sido instruído. Quando Paulo escreve a Tito, lembra-lhe: Tito, este é o teu papel, esta é a tua função. É tu seres e fazeres e a obra do Senhor e seguires, pôres em ordem o que ainda falta, organizares as coisas, teres, claro, doutrinariamente falando, né, espiritualmente falando, e que ele também constituísse outros e colocasse outros como presbíteros. Lembrando aos irmãos que nas Escrituras, independentemente daquilo que nós possamos praticar na eclesiologia da igreja, eclesiologia da igreja não é necessariamente igual em todas as igrejas. Não quer dizer que não sejam bíblicas. Em certos casos não é. Mas o que é bíblico na eclesiologia é a forma de organização da igreja, é o que nós entendemos por presbíteros, diáconos, pastores. Claramente nas Escrituras nós temos todos em comum isto, por certo. O pastor é um presbítero, um dos presbíteros. Pode haver diferenças entre os tipos de presbítero, mas presbítero ou ancião, noutras denominações, ou bispo noutras denominações, embora hoje a palavra bispo tenha levado para uma posição apostólica que é errada. O que nós não temos hoje na igreja é apóstolos, amém? Os que se dizem apóstolos são apóstolos, né? Deve ser. Porque não existe. Porque a autoridade apostólica terminou com Paulo, amém? Diz a Bíblia. Isso é bem claro para nós, não é? A autoridade apostólica terminou com Paulo, o último dos apóstolos, que tinham e receberam de Cristo, né? Primeiro tiveram encontro com Cristo, uma série de coisas que determinavam um apóstolo com uma autoridade ao ponto de escrever as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo. Não precisamos mais porque a Bíblia está completa, amém? Mas temos hoje liderança na igreja. Essa liderança ela é constituída, ela é definida no presbitério. Seja ele presbitério
Porque muita gente acha que presbítero e presbitério é coisa de igreja presbiteriana. Não. Igreja presbiteriana, na verdade, a palavra presbiteriana vem da ideia da instituição de presbíteros, que nós hoje na nossa igreja, na língua portuguesa, claro que nós temos, e porque está na Bíblia. Noutras igrejas chamam bispos, tudo bem. Outras igrejas chamam anciãos, tudo bem. O que é? É pessoas que estão na liderança da igreja local, espiritualmente falando. Eu estou a tentar, mas eu vou ter que tirar um bocadinho porque desculpem, irmãos, está a ficar um pouquinho confuso. Então, o que nós entendemos na igreja é que nós temos que ter a liderança espiritual, homens maduros espiritualmente, que vão liderar a igreja e levar a igreja pelo bom caminho daquilo que a igreja tem de ser, espiritualmente falando, na doutrina. Paulo diz e mostra que Tito, uma das funções de Tito era que ele continuasse, que ele continuasse e ele tivesse e instituísse outros presbíteros. A igreja deve ter vários presbíteros, quantos presbíteros for possível. Não há limite para o número de presbíteros e, por certo, que há trabalho para todos. Amém? Temos insistido nisso e falado sobre isso. Aqui no texto específico de Timóteo, ele agora vai dar instruções de como tratar o presbítero, como o presbítero deve conduzir e qual é, entendendo a importância agora, o que é que o presbítero deve ser e fazer. No versículo 17 diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Entendendo, irmãos, aqui que liderar a igreja, o presbitério, o presbítero, o pastor, liderando a igreja aqui, não é liderando as finanças da igreja, não é liderando o campus, não é sendo o CEO da igreja, se isso existisse. Não é cuidando dos bens da propriedade da igreja ou qualquer coisa assim. Liderar bem a igreja aqui, no sentido do presbitério, na Bíblia toda, é espiritualmente falando, aqueles que lideram espiritualmente falando, aqueles que ensinam, aqueles que cuidam da questão espiritual da igreja. Os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Dupla honra na Bíblia, como os irmãos sabem, honra na Bíblia é dinheiro e está sempre associado a dinheiro. Honrar alguém na Escritura não era só o respeito, é também com os bens financeiros. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ao ensino. Aqueles que o trabalho é a pregação e o ensino, especialmente aqueles que trabalham na pregação e ensino. Quer dizer que o presbítero não é necessariamente, todo presbítero é necessariamente um ensinador. Todo pastor é um ensinador. Tá? E porquê? De onde é que nós tiramos isso? Do outro texto da palavra do Senhor que diz pastores mestres. Deus deu à sua igreja, e tem uma lista, e entre eles tem pastor mestre. O pastor tem que ser um ensinador. O presbítero é bom que seja um ensinador. Louvado seja Deus que o nosso presbítero é um ensinador. O presbítero Márcio é um ensinador das Escrituras, fiel às Escrituras, e se empenha no ensino. Que bom que é. Mas acontece em determinados locais, por variadas razões, que, por exemplo, o presbítero está na área da visitação, ou na área do evangelismo. Se calhar não é tanto um ensinador, mas o pastor não pode. O pastor tem que ser um ensinador, certo? Amém, irmãos? Porque o pastor mestre, não é? Não é pastores e mestres. Muita gente entende aquele texto, Deus deu uns para pastores e outros para mestres. Não, pastor mestre. O pastor não consegue ensinar, não pode ser pastor. Ele pode ter um chamado para o presbitério, mas não é um pastor. Amém? Sendo que o pastor é um dos presbíteros. Amém? Não estou a confundir os irmãos, pois não, estou a tentar ir bem devagar para nós podermos entender o texto. Aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. E os irmãos ficaram assim, forçou a palavra honra ali, associando a honra ali com dinheiro. Veja o versículo 18. Pois a Escritura diz, não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal. Qual é aquela ideia? É o animal, literalmente, que está debulhando o cereal que está trabalhando tem que ser alimentado. Amém? Tem que ser alimentado. Amém? Então, e a seguir diz, e o trabalhador merece o seu salário. Então, se alguém estava com dúvidas na palavra honra no versículo 17, por certo que no versículo 18 é esclarecido o sentido de que aquele que lidera a igreja bem, ele é digno de dupla honra, ele é digno de duplo salário, ele é digno de receber um bom salário, porque ele merece pelo seu trabalho, o que diz a Escritura, versículo 18. Amém? Então, versículo 17 e 18 fala que o trabalhador, o pastor, o líder da igreja, os trabalham, somente na pregação e de ensino, eles merecem e devem viver do ministério.
pastor não deve trabalhar fora do ministério, ele deve viver do ministério, é o que a Escritura diz. Ele deve receber do ministério que trabalha, do seu trabalho na obra do Senhor, que já não é pouco. Amém? Versículos 19 e 20, versículo 19, vamos para o versículo 19, diz o seguinte: não aceita acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Amados irmãos, este texto é extremamente importante, especialmente quando nós, hoje, associamos aquele versículo que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. E normalmente a pessoa pensa nisso no culto de oração, quando só veio 2 irmãos. Não importa, porque se tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Meu amado irmão, esse texto tem que ser muito tirado do contexto para dizer isso, porque o texto não fala isso. Aliás, você pode estar sozinho, Jesus está consigo, você pode orar sozinho em casa. Ou você nunca pode orar sozinho em casa? Pode. Tem que estar 2 ou 3? Não. O texto de 2 ou 3, no contexto de Mateus, é o texto que diz e fala de exclusão. É quando a igreja toma uma decisão conjunta, 2 ou 3, ou mais, ou 1000, se for, e toma uma decisão de acordo com as Escrituras, apoiada pelo Espírito Santo de Deus, e faz uma decisão e põe em prática alguma coisa, como por exemplo, no caso ali fala de exclusão, de membresia. Eu lembro há um tempo atrás, eu fiz uma brincadeira com a minha esposa, ela ralhou comigo. Porque eu disse assim, ela ralha comigo às vezes, irmãos não fico, irmãos bebiam de ver. Não, estou a brincar. Ela disse assim, eu passei no Hobby Lobby, é assim que se diz, não é? E tinham umas coisas muito interessantes, evangélicas, até algumas das coisas estão por aqui, não é? Algumas das coisas que às vezes se colocam aqui. Mas tinha um quadro que dizia assim: se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Eu olhei para o quadro, peguei no quadro, mostrei à Sónia e disse: olha, na próxima vez que a gente tiver que excluir alguém, a gente dá-lhe de recordação. Claro que ela disse: que ideia à tua. Lógico, porque não é isso, a pessoa que pôs no quadro não era essa a intenção. Mas na verdade é isso que o texto significa. E olha o que diz aqui: que se é assim para um membro, quanto mais tem que ser para o presbítero, ou para o pastor, ou para o presbitério. Não aceitar acusação, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas é sempre o que a palavra do Senhor exige no mínimo, em todas as áreas. Você vai contar até nas palavras de Jesus sempre. 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Não aceitar acusação contra um presbítero se não houver prova de pelo menos 2 ou até 3 pessoas. Meus amados irmãos, isso serve muito e resolve muito o problema. Eu penso que os irmãos já devem ter acontecido, já devem ter estado, eu não estou a dizer necessariamente contra mim, mas por certo também contra mim, por certo já aconteceu, dos irmãos terem ouvido acusações. A menos que tenha 2 ou 3 testemunhas, não receba. Porque a intenção de Satanás é destruir a igreja, a intenção de Satanás é pegar numa conversa mal concebida, uma história meia escura, e pôr na sua mente que aquilo é uma acusação porque ele quer começar por destruir. Onde é que ele quer destruir? A liderança da igreja. Aí o irmão ouviu uma história qualquer, não entendeu direito, acha que é aquilo, fala aquilo, mas não tem 2 ou 3 testemunhas, e em vez de levar a acusação à liderança da igreja, por isso que a liderança da igreja não pode ser feita por um homem só. Por isso que nós não acreditamos num pastorado, porque biblicamente está errado, que é feita por uma pessoa só. Isso não existe nas Escrituras, isso está errado. Tem que ter mais que um. E eu costumo dizer, da preferência, o número ímpar. Na minha posição, esta agora é a minha posição à parte, e eu acho que deve ser um número ímpar de preferência. Porquê? Porque assim tem sempre desempate, não é? Se são 2, imagina um votando contra o outro. Ou os 2 concordam, está tudo bem, ou os 2 discordam. Ou então, se um votar contra o outro, como é que a gente faz? Eu penso que o número ímpar é sempre o ideal. Sempre foi o meu desejo que a nossa igreja tivesse. Aconteceu somente por um tempo curto, de termos realmente 3, mas não estou a dizer 3, pode ser 31, tá? Presbíteros, amém? Quanto mais melhor, mas eu considero que o número ímpar é sempre o número ideal para evitar conflitos de posição, especialmente quando é um número pequeno de presbíteros. Não aceito a acusação contra o presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Não tenha certeza, por favor, irmão,
jogue fora esse pensamento, não deixe que se torne acusador. Ora, tenha certeza, tem 2 a 3 testemunhas, traz diante da igreja, traz diante dos presbíteros, coloca a sua acusação para que a situação seja resolvida e não haja murmuração dentro da igreja. Murmuração é pecado, murmuração destrói a igreja, murmuração é um cancro irmãos, alastra e é um problema. É uma chaga de morte dentro da igreja. Um fala uma coisa, não tem a certeza, passou outro, o outro acha que foi, inventa uma história, o outro já, por isso é que naquele dia... Estragou tudo, irmãos. Certifique-se a acusação, traga a acusação diante da igreja. Eu creio, irmãos, que se você falar, seja com quem for, você vai encontrar sempre na vida de um ministro, por muito curta que seja, momentos em que alguém acusou de alguma coisa falsamente. E muitas vezes que dá sérios problemas. Mas, irmãos, a acusação falsa, errada, dá problemas. Pessoas que foram tão certas, irrepreensíveis, como a Escritura diz, irrepreensíveis como o pastor John MacArthur, e durante a vida dele teve uma acusação bem séria contra ele que era falsa. Louvado seja Deus que os presbíteros não permitiram que ele sofresse danos maiores do que os danos morais e a igreja não sofresse danos maiores do que os danos emocionais e morais. E a igreja continuou e, como ele próprio escreveu aquele livrinho, acabou bem, finishing well. Se os irmãos não leram, eu peço que os irmãos leiam. Foi muito bom, foi muito agradável. Quando eu pude receber pelo correio, claro, não atendi o funeral, mas foi no funeral dado a todos, e depois na cerimónia fúnebre, na cerimónia de vida, e depois eu recebi pelo correio, graças a Deus, e fiquei muito feliz de encontrar as palavras dele, como ele preparou até o momento após a morte, para que as pessoas soubessem como ele, diante de Deus, tinha a sua vida correta. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, até no caso desses, foi levantada a acusação falsa. Amém? Até no caso de um homem desses. 2 ou 3 testemunhas. No versículo 20 diz: os que pecarem devem ser repreendidos em público. Seríssimo. Os que pecarem devem ser repreendidos em público para que os demais também temam. A igreja apresenta uma acusação contra o presbítero. Se não for uma acusação que o desqualifica de presbitério, ele deve ser repreendido em público e os outros devem temer. Se for uma posição que o desqualifica, muito mais, tem que ser repreendido e removido do ministério. É sério isto, muito sério. E eu exorto solenemente diante de Deus, versículo 21, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Paulo diz assim, Timóteo, diante de Deus, diante de Cristo, diante até dos anjos, siga estas instruções, não sem parcialidade, não faça nada por favoritismo. Sabe aquela história de que, se fulano, seja tu cuidado com fulano vai embora e é o dizimista maioritário. Sabe, já ouviu essa expressão, dizimista? O maior dizimista da igreja vai embora, como é que vai ser? Como é que a igreja vai fazer? Ou qualquer tipo de, se ele for embora a família vai junto. Amados irmãos, nada feito por favoritismo, nada feito dessa maneira, porque quem cuida e quem está no lugar de posição e de rei é Cristo. Amém? Então nada de favoritismo, nada de vamos dar um jeito aqui, vamos camuflar aquilo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça fazer as coisas sérias. Não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. E parei aqui da segunda parte do mesmo versículo, vamos já a seguir. Não se precipitar em pôr as mãos sobre ninguém. Não consagrar ninguém, diretamente aqui é não consagrar ninguém que não tenha uma vida reta diante de Deus, que já provou que realmente está com o coração voltado para o ministério, para que não se participe dos pecados dos outros. A seriedade do ministério é grande, irmãos. Colocar alguém no ministério é uma coisa muito séria, requer trabalho, requer dedicação, requer que a pessoa demonstre a sua e prove. Irmãos, nós hoje fazemos as coisas muito simples. Já contei a alguns irmãos como é que foi a minha caminhada até o ministério, e tive pessoas que colocaram uma carga tão grande sobre mim,
E eu devo a essa pessoa, perdi o contato com essa pessoa, mas devo a essa pessoa muito. Eu tinha 19 anos, 19 anos. Foi há muitos anos atrás, mas 19 anos há muitos anos atrás. Eu tinha 19 anos e, obviamente, estava em mim o desejo do ministério já. E o pastor da igreja chamou-me para eu fazer parte, atenção, ele é que chamou para fazer parte mas ele notou isso e nós conversávamos e ele chamou-me para fazer parte de uma escala de cooperadores. E eu vou contar isto, irmão, só para que possamos ser edificados, ok? E para uma escala de cooperadores e a coisa era assim. Com 19 anos, tá? Escala de cooperadores. Que era aquilo que na época havia, que era uma forma da gente começar a trabalhar no ministério. Aqueles tinham vontade e desejo de começar a aprender como é que funcionava. E ele fazia, era um conjunto de igrejas, um network de igrejas, e ele colocava-me na escala, dava o papelinho, né? A gente tinha uma reunião uma vez, eu acho que era uma vez por mês, que a gente tinha que aparecer, gente que a gente quisesse, se não aparecesse não podia participar da escala de cultos, a gente tinha que dar um jeito de ir. Eu não tinha carro, não tinha nada, irmãos. Tá? Eu acho que nunca faltei a reunião, que na hora que faltasse não podia participar. Era assim, extremamente rigoroso o homem. E o homem era, a propósito, ele tinha sido o presidente do Instituto Bíblico em Portugal. Eu acho que ele tinha sido o presidente, mas ele era professor do Instituto Bíblico, estava a pastorear uma igreja local, ou um network de igrejas. Ele dava a escala nessa reunião e era onde calhava. Onde havia uma congregação aberta, ele podia me escalar para ir lá, por exemplo, dirigir um hino. Só dirigir um hino. Que ele escolhia. Ou se a gente escolhesse, tinha que lhe dizer qual era. E o hino da harpa, não é um hino que a gente inventava. Tá? Então ele punha lá na escala. E às vezes ele punha em locais que eu não tinha acesso, de jeito nenhum. Não tinha como chegar lá na hora do culto. O culto à noite em Portugal, se não me engano, o culto era às 9, ou às 8 ou às 9, não me lembro agora. Eu não tinha como chegar lá. Aí eu acabava, recebia a minha lista, a minha escala. Ele não perguntava, o irmão tem como chegar lá? Não. O irmão vai poder ir? Não. Ele dava a escala. Eu chegava à beira dele e disse assim, pastor, você vai estar neste dia, neste local? Ele punha assim, eu sabia que ele punha nos dias que ele estava, que era para vigiar. Aí ele dizia, então, o pastor dá-me uma boleia, uma carona. E ele dizia assim, eu vou passar na tua porta até estar fora da porta à espera. De fato e gravata, fora da porta, e ele passava. Se eu não tivesse, ele seguia. Não havia cá essa história, vou esperar 5 minutos. Eu tinha que estar fora da porta à espera dele. Aí ele vinha, já me via, parava o carro, entrava e seguia. Uma vez houve um irmãozinho, já com bastante mais idade, que eu estava escalado para cantar um hino, e ele cantou e orou. Repreensão pública. Não era o que ele estava escalado para cantar, não era para orar. Na próxima reunião que nós tivemos, ele disse, o irmão, quando estiver escalado, para fazer uma coisa não faz duas. Todo mundo sabia quem era, porque os outros viram. Bom, acabou ali a história. Nunca mais nenhum de nós se lembrou de fazer outra coisa que não fosse que estava na escala. Em uma altura eu vivia perto. Irmãos, eu estou a dizer isto que eu estou graças a Deus por este homem. Este homem fez-me levar a sério o ministério. Tem muitos que saíram, pouca gente aguentou até ao fim. O genro dele ficou até ao fim, eu lembro-me dele. Lembro-me do genro dele, o genro dele ficou até ao fim. Não sei se era respeito ao sogro ou só ao pastor, mas ele ficou até ao fim. Eu acho que era chamado. Poucos ficámos até ao fim. E ele chegou a uma altura e disse-me assim, ele tomou conta da congregação onde a minha mãe morava. E eu estava nessa altura no college, eu morava numa outra cidade. E ele tomou conta da congregação, a congregação passou a pertencer ao network dele, por questões geográficas, e ele disse-me assim, Daniel, eu no domingo que vem, eu queria ir mais cedo, eu vou lá pregar a Barcelos, a cidade da nossa irmã, de onde eu sou, onde eu fui criado, e eu ia lá pregar a Barcelos, e tu podias ir comigo, dizias-me onde era a casa dos irmãos, a gente fazia umas visitas e tal, e eu não tinha, nesse momento, que eu estava no college, não tinha. E eu estava a dirigir o culto em Barcelos, que para nós era um big deal. Quando a gente dirigia o culto já era assim uma coisa. Dirigir o culto, uma coisa. Aí eu tinha que dirigir o culto e disse assim, pastor, só tem um problema, é que eu não tenho fato e gravata comigo aqui. Porque eu estava no colo, vocês não têm problema, eu paro na casa da tua mãe e tu vais trocar. Eu disse, ok. Eu lembro-me perfeitamente, eu tinha umas All-Star vermelhas e umas calças verdes. Lembro-me tão bem, eu tinha umas All-Star vermelhas, não tão bem.
Aí eu entrei no carro no domingo todo contente com o pastor, que maravilha. Fomos os dois, conversámos e tudo, não sei o quê. Ele parou aqui, acolá, e ele falava muito. Pastor que fala muito é um problema. Ele falou na casa dos crentes e eu a ver a hora a passar. Eu tenho que ir a casa trocar. Se eu não trocar, eu não vou dirigir o culto. Aí ele entra no carro, na última visita, a caminho da igreja, diz-me assim: bem, estamos atrasados, não vai dar tempo pôr mão trocar de roupa. E eu disse: pastor, mas eu posso dirigir o culto assim? Diz ele: não. Eu disse: mas não foi culpa minha, foi ele que se atrasou, eu estava pronto. Aí eu disse assim: pastor, se você parar na porta da casa da minha mãe, enquanto você dá a volta ao carro, eu estou cá fora. E ele disse assim: eu sabia que a minha mãe punha a roupa pronta para ir para a igreja em cima da cama, que ela sabia que eu não ia a casa. A propósito, não fui a casa esse fim de semana, tive que esperar o sábado todo para que no domingo fosse com ele. Irmãos, eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer isto com mágoa, nem contra ela. Foi o homem que mais me instruiu, com quem eu mais aprendi a levar a sério o ministério, irmãos. Não era brincadeira com ele. Eu perdi o sábado todo à espera dele. Eu não perdi, eu ganhei, porque eu levei a sério. Aí ele parou na frente da casa da minha mãe. Irmãos, eu nem beijei a minha mãe. Eu entrei, subi ao quarto. Eu sabia que ela tinha tudo pronto e dizia: eu tenho que ir com o pastor. Eu entrei no quarto, eu não sei como é que eu vesti tão rápido. Eu desci, ele estava a chegar com o carro, eu estava do outro lado da estrada. E fomos para a igreja. E cheguei à igreja, eu tive o privilégio e o prazer de poder dirigir o culto. Mas eu estou a dizer estas coisas todas porque é preciso levar coisas a sério, levar o ministério a sério. Levar o ministério a sério, irmãos, o ministério é sofrido. É sofrido de verdade. Quer sofrer, vá para o ministério. Você vai levar pancada de todo lado. Leva a pancada de um, leva a pancada do outro. Mas, amados irmãos, não tem nada melhor do que servir o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que servir a Deus. Não me arrependo nem por um momento. E um dia espero ver esses homens. Ele já deve, tinha que ter, se ele hoje está vivo, tem que ter muita idade. Mas a vida que ele levava, irmãos, porque ele fazia igual, era um exemplo, ele não parava. Aqui, ali, acolá, ele. Irmãos, quem treinou com ele, se passou, está no ministério hoje. Que ele levava a sério, irmãos. Era assim que se fazia. É assim que se tem que fazer hoje, irmãos. Essa moleza hoje que se faz, irmãos, eu não tenho paciência, eu não suporto. É demasiado moleza. Uma vez eu disse, eu tive a oportunidade de dar, e vou terminar com esta, tive a oportunidade de dar, era o que eu chamava um pensamento da palavra, que era assim, a gente lia um versículo e dizia o que é que o versículo significava, e tinha aquele limite de tempo, e eu fui e disse, e falei sobre Noé, e eu estava tão entusiasmado, e disse: irmãos, é a primeira vez que choveu, foi no dilúvio. Nós já sabem, né? Aí eu desci, né, todo contente, que brilharete que eu fiz, né? Estava animado. Cheguei ao carro, entrei no carro com ele e diz ele assim para mim: onde é que o irmão leu na Bíblia que só choveu no dilúvio? Eu disse: pastor, mas não é assim. Diz ele: onde é que diz na Bíblia? Não foi a primeira vez que choveu? E ele disse: não. Diz que foi a primeira vez que a terra foi coberta por água e única. Não diz que foi a primeira vez que choveu. Porque na verdade não diz, irmãos. A gente diz: mas pastor, mas não é um orvalho que saía da terra? E ele diz assim: a palavra do Senhor diz que no jardim do Éden, antes do pecado, subia um orvalho sobre a terra. Mas não diz nunca nem que choveu nem que não choveu. O irmão afirmou uma coisa que na Bíblia não diz. Aí ele repreendeu-me em particular. E eu estava saí do púlpito todo convencido, né? 5 minutos que eu tive de oportunidade. E ele destruiu tudo até me deixar na porta da casa. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus por esse homem. Que o Senhor o abençoe, se ele ainda está vivo, se ele está com Cristo, espero um dia poder me encontrar com ele na glória e louvar a Deus juntos. Amém? Ele não faz ideia nenhuma, né? Ele, estes anos todos depois, ele não faz ideia nenhuma. Se ele ainda está vivo, ele não fez ideia nenhuma nunca. Nem que um dia me tornei pastor, porque depois ele seguiu um outro caminho, ele foi pastorear numa outra igreja e nós perdemos completamente o contacto. Até hoje, nunca mais ouvi falar dele. Não precipitem pôr as mãos sobre ninguém. E não participei do caso dos outros. Versículo 22, segunda parte: conserve-se puro. O presbítero precisa se conservar puro, precisa ficar puro, precisa se manter puro diante de Deus, diante dos homens, para que o Senhor seja glorificado. Exemplo de pureza. Versículo 23, e aqui surge, muita gente utiliza este versículo para justificar bebedice. Eu posso beber porque Paulo até mandou Timóteo beber.
Timóteo recebeu esta carta, apanhou uma bebedeira, nunca mais se endireitou. Só se for que as pessoas interpretam do que aqui diz, porque o versículo é bem simples, não é, irmãos? Não é simples o versículo. Não tem nada disso. Bebedice é pecado nas Escrituras. Bebedeira é pecado, irmãos, amém? Obviamente que é pecado. Vejam os resultados da pessoa que se embriaga. É óbvio que é pecado. Paulo está a dizer aqui, não continua a beber somente água, toma um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Era habitual no tempo, irmãos, juntar vinho, e irmãos, por favor, é fermentado, tá? Aquela gente que acha que é vinho não fermentado não resolvia o problema. Era normal juntar vinho à água como uma forma de purificar a água por causa das bactérias na época. Claro que tinha que ser vinho fermentado, senão não fazia o efeito. Tá? Obviamente. Quando Noé se embebedou, não foi com suco de uva do casco. Claro que tinha que estar vinho era fermentado, irmãos. Às vezes a gente quer tanto criar que acaba de dizer asneira, irmãos. A questão é, por causa das frequentes enfermidades de Timóteo, parece que Timóteo era frágil fisicamente, Paulo está a aconselhar a ele cuidar da saúde. Aqui é uma questão medicinal, irmãos. Toma conta da sua dieta, cuidado com a sua saúde, põe um pouco de vinho na sua dieta. Não beba só água por causa dos problemas que você tem de estômago. É isso que está a dizer. O que aqui quer dizer o texto, o ensino daqui não é se você deve beber vinho ou não. Não é se a sua cultura bebe vinho à refeição ou não bebe, que muita gente quer tirar daqui. Não é que, e muito menos é desculpa para embriagar. Aqui o ensino é cuida da tua saúde, Timóteo. Sabe quando alguns irmãos me dizem assim, pastor, durma. É isso. É o que aqui diz. Vai cuidar da sua saúde, tira um break, vai no médico. É isso que está a ensinar. Cuida. O pastor, o líder tem que cuidar da sua saúde. Tem que comprar óculos que depois não consegue usar. Brincar, irmãos. Eu vou conseguir, eu estou a tentar. Tá? É conservar e cuidar da sua saúde. Versículo 24 diz: os pecados e alguns são evidentes. Ok? Simples, não é? A gente comete pecado que é evidente, que se vê, que é visível. Mesmo antes de submeterem a julgamento. Às vezes os pecados, não só da liderança, mas de nós todos, são evidentes. Nem é preciso colocar o julgamento que já é visível. Palavras, linguajar, ações, que são pecados evidentes. Né? Se eu começar aí a blasfemar com as suas próprias palavras, é evidente o seu pecado. Amém? Ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Ou os pecados de alguns, que são evidentes, vê-se na hora, os pecados de outros são mais tarde, se notam, são mais tarde, se tornam evidentes. Mas o texto também diz, também as boas obras, da mesma forma as boas obras são evidentes. E aquilo que não é, não pode permanecer oculto. Precisamos de entender no texto a importância dos frutos. Às vezes parece que a pessoa está vivendo o ministério, está vivendo corretamente, mas depois é evidente que não era, que era falso. Enquanto que outros, as boas obras, também por outro lado, as boas obras são evidentes. Tem havido, meus amados irmãos, lamentavelmente nos últimos anos temos assistido algumas quedas de pessoas no ministério. Alguns por pecados realmente julgáveis e condenáveis, e pessoas que devem ser realmente removidas do ministério. É verdade. Temos que, obviamente, entender que se a pessoa desqualifica no ministério, a pessoa tem que ser removida. Obviamente. Nem podemos fingir que não. Mas eu creio, meus amados irmãos, que tem havido gente nos últimos anos que tem sido removida do ministério pelas razões erradas. Tem havido gente que tem sido removida do ministério por ter sido, por gente que quer viver em pecado, por gente que não se agrada e que tem se tornado oposto ao Evangelho. Irmãos, saiu um livro aí há um tempo atrás, em português. Eu não sei se é traduzido, mas em português. Que tem levado à queda de muitas pessoas
A queda não, tem levado à remoção de pessoas sérias. E eu não sei como é que se me barrou agora o nome do livro, mas eu queria dar esse exemplo, irmãos. É a palavra grega para bondade, eu esqueci-me o nome agora. E a intenção é de tirar a ideia da seriedade do ministério. Quando o pastor é mais rigoroso, é porque ele não tem amor, ele não tem bondade, ele não está falando com amor. Ele, quando corrige, não pode corrigir mais porque não pode julgar. Na verdade, tem-se tentado colocar, irmãos, o pastor numa posição de desqualificar gente que é qualificada. E o nome do livro, se fosse traduzido para português, era Uma Igreja Chamada Bondade, mas eu esqueci-me do nome da palavra bondade para no original. Varreu-se-me completamente, devia ter escrito, devia ter pensado nisto. Irmãos, eu estou a falar desse livro, mas não é só o livro, é pregações, é ideologias, é ideias. De cá se pode dizer isto ou se pode dizer aquilo, porque o pastor, quando diz, ele demonstra falta de amor, ele está a julgar, ele está a querer condenar. Ele não está a fazer o papel dele porque ele não está a apoiar, na verdade, não está a apoiar o pecado das pessoas. Eu creio, irmãos, que nos últimos anos tem acontecido isso com muita gente. Pessoas que eram sérias no ministério, que estavam trabalhando rigorosamente no ministério, que eram como aquele pastor que eu descrevi agora, irmãos, se fosse nos dias de hoje, e ele era acusado de abuso. Tem-se sido acusado pastores de abuso da autoridade, e há alguns que realmente têm sido abusivos da autoridade, mas a maioria, irmãos, eu acredito que muitos deles que têm sido removidos por razão errada. Na verdade, eles não é abuso da autoridade, é rigor e zelo. E se o pastor não for rigoroso e não tiver zelo pela obra do Senhor, ele não serve. Ele não serve. A função do pastor não é falar aquilo que o povo quer ouvir, é falar aquilo que Deus quer que o povo ouça. A função do pastor não é fazer boa cara com todo mundo. É ter o avalo divino. É falar o que Deus determinou que tem que ser falado. É pregar um livro inteiro das Escrituras. É pegar em pregações como a 2, que o irmão deve pensar que não é. Por certo que os irmãos sabem que não foi fácil pregar os 2 primeiros versículos deste texto, hoje aqui. Como os irmãos devem imaginar. E ter que expor o que a palavra do Senhor diz com seriedade e com o mesmo rigor que qualquer outra coisa. É pregar João 3,16 no contexto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, no mesmo contexto. É pregar a palavra do Senhor conforme ela está. E não fazer aquilo que é mais fácil. Irmãos, estava a partilhar com a classe em espanhol agora mesmo que pessoas pegam naquele versículo lá do Apocalipse e dizem: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a voz, abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo. E vão dizer isso, são descrentes. Isso é mentira. Jesus estava à porta da igreja a bater para entrar na sua própria igreja, porque o povo de Deus estava rejeitando o próprio Cristo, Senhor da igreja. É esse o sentido do texto. Ah não, mas resulta, porque eu já preguei isso e não sei quem veio a Cristo. Mas pregou errado. Falou textos fora do contexto. Não é o que Deus determinou, não é o que Deus disse. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu tenho falado muito nisso e esta semana ou semana passada, o irmão Cristo lembrou-me disso que eu digo. Temos que proteger o púlpito, irmãos. E esse é o papel da igreja. Ficar atento àquilo. Irmãos, às vezes, eu não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer com proteger o púlpito. É make sure que o púlpito continua a ser o local onde a palavra de Deus é pregada e tudo o resto é afastado de maneira que a palavra seja central no púlpito e seja séria. E o povo toma conta que a palavra está a ser pregada e toma conta de tudo o resto para que a palavra continue a ser pregada no dia do Senhor e o pastor possa ter o tempo que necessita para pregar a palavra. Queria terminar com um versículo que os irmãos conhecem, que o presbítero Márcio leu de início. Hebreus 13, 17. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, não fui eu que inventei, eu não estou a buscar o texto que me dá jeito, eu estou a pregar o que a palavra de Deus diz, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, obedeçam aos seus líderes. Numa outra tradução diz, obedeçam aos vossos pastores. Amado irmão, obedeça.
e submetam-se à autoridade deles. Não é ser abusivo, não é que o pastor é abusivo, a não ser que seja realmente e queira tirar proveito, isso é diferente. Mas se é Bíblia, submeta-se a essa autoridade. Não é uma autoridade apostólica, lógico que não é, mas há uma autoridade divina no pastoreio, claro que há, está aqui. E eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Como é que o pastor pode prestar contas das ovelhas se as ovelhas fazem o que lhes dá na cabeça e ele não sabe nem onde elas estão? Como é que ele pode prestar contas do que não sabe? Como é que ele pode apresentar diante de Deus como responsável pelo rebanho que Deus lhe entregou se ele não sabe onde o povo está nem o que o povo anda a fazer? O pastor quer cuidar, mas você tem que se deixar cuidar. Gente às vezes toma decisão, as coisas mais absurdas. Não pediram direção espiritual, não tiveram em oração, não ouviram, ou vão ter com o pastor quando já está tudo resolvido e depois dá tudo errado. E depois, como é que pode? Já toma decisões profundas para a vida, sem nenhuma direção espiritual. Obedeçam-lhes, obedecer aos pastores, para que o trabalho deles, olha o texto comigo, irmãos, Hebreus 13:7, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Para que o trabalho do pastor seja alegria e não peso, ainda que é um peso, mas em vez de peso ser alegria, você precisa de obedecer. Para quê? Para que o pastor viva mais anos. Para que o pastor ande mais bem disposto. Não! Porque de outra forma não era proveitoso para si. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Não é por causa do pastor. Deus não deu igrejas a pastores, Deus deu pastores às igrejas. Mas para que a igreja tire o melhor proveito do pastor, não é para o pastor estar bem, não é para o pastor ser a autoridade máxima e ser o senhor de tudo, não. Para que o pastor possa servir a igreja corretamente e bem, para ser proveitoso para a sua alma, você deve submeter ao pastor. Ele fará o trabalho dele com alegria e é bênção para a sua vida. É o que diz o texto. Não é por causa do pastor. Se o pastor está usando este texto para ter uma posição de autoridade e terá benefício, e esse pastor está errado, deve ser removido. Ele deve fazê-lo para o bem da igreja. Hoje estou cheio de histórias. Há muitos anos atrás, eu lembro uma vez, eu estava a carregar umas coisas para casa, a gente ia à cidade ao mercado, e eu era rapazito, pai de 15 anos, 16, e estava a levar umas coisas muito pesadas para casa. Havia uma barbearia na beira do caminho, e os desocupados, né, iam para a barbearia. E uma vez estava a carregar os sacos para casa, passei na porta da barbearia, e disse um falando para mim assim, carregar para casa não custa, né? Na altura eu não entendi o trocadilho. Cheguei a casa, pousei os sacos e disse à minha mãe, você não acredita? O barbeiro disse, ao passar no barbeiro, o fulano disse, vá para carregar para casa. A minha mãe teve que me explicar. Ela disse, não, sabes o que é que quer dizer? É que quando tu estás a levar para a tua casa, é com prazer, é com alegria. E eu disse, mas custa, era pesado. E a minha mãe tentou, só anos depois é que eu entendi o sentido da frase. Irmão, o trabalho da obra do Senhor, ele é pesado, ele é custoso. Mas ele é feito com alegria, e porque ele é feito com alegria, ele não é penoso, não é tão penoso assim. Agora, quando não é, é esse o sentido do texto aqui. Irmãos, vamos trabalhar juntos para que a obra do Senhor prevaleça, tá? Eu queria só terminar com isto. Só queria dizer isto aos irmãos. E num tom que pode parecer até desabafo, mas é um tom de verdade. Não é tanto desabafo assim. Talvez é mais de esclarecimento. Há pouco tempo atrás eu fui acusado, ou foi feita uma acusação, por a nossa igreja não ter um pastor full-time. Meus amados irmãos, a nossa igreja tem um pastor full-time. Só que o pastor full-time é full-time no outro sítio também. E eu gostaria que os irmãos tivessem isso em consideração. Eu acho que ninguém pode dizer que a nossa igreja não tem um pastor full-time. Só que esse pastor full-time também é full-time no outro sítio. Eu penso que esta é a realidade. E eu penso, meus amados irmãos, e vos peço, nesta manhã,
Protejam o púlpito. Ajudem-me para que a obra do Senhor continue. O Evangelho seja pregado. E nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado, Pai, por esta palavra que teve tanto de difícil